Faltam 3 dias para o anunciado tarifaço de Donald Trump. E o ministro da Fazenda, eu já acabei de mencionar, Thaís o entrevistou hoje à tarde, ao vivo, foi o principal voz hoje do governo para criticar a oposição. O ministro disse que o governo não está disposto ao diálogo, coisa que até agora não parece estar acontecendo. Reportagem de Luciana Amaral. Nesta terça, os senadores brasileiros em Washington investiram em reuniões com congressistas americanos. Eles se encontraram com ao menos 5 parlamentares democratas, de oposição a Trump. A estratégia da comitiva é mostrar que os dois lados saem perdendo. Você perguntar, você tem expectativa imediata? Imediata não, mas a política é isso mesmo. Você vai fazendo um processo de acumulação, de conquista, de diálogo, de abertura de novos networks. O grupo vai ter novas reuniões com o setor empresarial ao longo desta quarta, o último dia da missão, que começou nesta segunda. Quem retorna ao Brasil sem negociações sobre o tarifaço em Washington é o ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores. Ele acabou não esticando a viagem de Nova York diante da falta de uma sinalização positiva de que seria recebido pelo alto escalão do governo Trump. Ainda assim, em entrevista à CNN, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu que os canais de negociação estão sendo desobstruídos, mas ressaltou que o governo não será submisso. Você não vai querer que o presidente Lula se comporte como o Bolsonaro se comportava, abanando o rabo e falando I love you. Sobre a pressão para que Lula telefone para Trump, Haddad disse que tem que haver segurança para que a conversa não termine no mesmo constrangimento que Volodymyr Zelensky sofreu na Casa Branca em fevereiro. Nestas últimas semanas, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirma ter conseguido estabelecer certa ponte com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick. Um dos pedidos de Lutnick é que um representante da Secretaria americana fosse incluído nas reuniões com Big Techs nesta terça, o que foi atendido pelo Planalto. Eles trouxeram uma pauta: segurança jurídica, inovação tecnológica, ambiente regulatório, enfim, foi uma boa reunião. Nesta terça-feira, o secretário de Comércio dos Estados Unidos reconheceu que o país pode recuar de taxas para determinados produtos naturais, como o café e o cacau, que não são tão cultivados por lá. A medida é vista como um alívio para produtores, mas o foco do governo ainda é uma diminuição geral da alíquota americana. Zé Pimenta, deixa eu começar por você aí em Washington. Você tem assessorado vários entes privados e públicos aí empenhados em o que a gente pode chamar como, Zé Pimenta, negociação? Ainda não está acontecendo? Ou no que essas conversas, na sua avaliação, vão desembocar? William, boa noite mais uma vez, boa noite a todos os telespectadores também. William, é uma situação de engajamento, de abertura de diálogo, né, de ampliação desse diálogo, que, se não concorre, pelo menos amplifica a vontade do governo de negociar, obviamente, isso já está colocado, foi colocado, mas é importante dizer que, numa negociação desse tipo, isso foi feito por outras nações. O Brasil não está reinventando a roda aqui com essas missões de parlamentares ou com o setor privado engajado. Numa situação como essa, de bloqueio de canais institucionais específicos, você tem que criar momentum, você tem que criar musculatura e você tem que dar vozes a outros players também. Então, a missão que está acontecendo aqui com os parlamentares foi muito bem recebida pelo setor privado norte-americano, né? Nós participamos da primeira reunião no American Chamber of Commerce, muito interessante tudo aquilo ali que foi colocado pelo setor privado norte-americano, de quão danoso o tarifaço vai ser para a economia norte-americana. Então, foi uma troca franca de informações, onde foi colocado também os prejuízos para o lado americano. Quando você coloca isso de maneira franca e aberta, você abre espaço para mais diálogo ainda, e tem dado resultado no sentido de criar cada vez mais se não um parecer, um diagnóstico de que o tarifaço é um jogo de perde-perde para ambas as nações. Acho que esse tipo de situação poderia ter ocorrido antes, aí uma percepção minha, claro, porque outras nações o fizeram, eu não estou falando só de governo, mas de maneira ampla, né, o fizeram mais cedo,
mas de qualquer forma está sendo feito agora e está escalando, e a gente vê isso com bons olhos, esse engajamento, vamos dizer assim, do setor privado e também de parlamentares e também do governo tentando negociar e buscando diálogo, vem num momento bem-vindo, e vamos ver o que vai ser no tarifaço, enfim, no dia 1º de agosto. Lorival, o José Pimenta, que está engajado nesse tipo de iniciativa, usou uma expressão forte para descrever a situação: bloqueio dos canais. A gente percebe o esforço de entes públicos e privados em estabelecer alguma plataforma em torno do qual se possa conversar a respeito das questões, mas são plataformas até aqui desvinculadas ou distantes das instâncias políticas em Washington. Ou não, Lorival? Alguma evidência que aquilo que o José Pimenta descreveu como uma tentativa de engajar, trazer, apresentar, passe para a esfera da política? Bem, acho que a presença dos senadores aqui foi uma primeira tentativa nesse sentido, né? O diálogo ontem foi bom com os empresários, os executivos americanos. Hoje, no Capitólio, já foi um resultado um pouco mais modesto, porque eles só conseguiram falar com os senadores da oposição, né? O único republicano com quem eles falaram é praticamente de oposição, votou contra o Big Beautiful Bill e já anunciou que vai se aposentar, que é o Thom Tillis. Ele virou um desafeto do Donald Trump, que prometeu derrotá-lo nas primárias. Ele falou, não precisa, eu não vou concorrer no ano que vem. Então, eu brinquei hoje que espero que os senadores brasileiros tenham dito para os senadores democratas para elevar as tarifas, porque tudo que eles disserem, o Trump vai fazer o contrário, né, do que eles pedirem. Eles são adversários, né, e tratados dessa forma. É claro que sempre o Senado tem alguma influência, eles disseram que vão votar uma lei contra esse tarifaço, mas eles são minoria também. Agora, essa outra que a gente noticiou, né, do vice-presidente Alckmin acolhendo, né, uma autoridade do governo americano nessa área da discussão com as big techs, sobre regulação, essa é algo que eu mesmo vinha sugerindo que fosse feito, né, que abrisse esse diálogo. Aliás, Roberto Azevedo também propôs isso no WW, né, abrir esse diálogo. Vocês querem discutir regulação? Vamos discutir, né, não se perde nada conversando sobre esse tema. Agora, o que as empresas estão fazendo é se movimentando, contratando grandes escritórios aqui, né, e já construindo uma argumentação dos benefícios que as transações com os Estados Unidos trazem, né? Hoje falei com o Ailton Nascimento, que é o coordenador do lado brasileiro do Fórum de CEOs Brasil-Estados Unidos, e ele trouxe, né, que já geram, somente as 11 empresas que estão no fórum já geram 18 mil empregos diretos nos Estados Unidos e que tem planos de investir mais 7 bilhões de dólares aqui nos próximos 3 anos e gerar mais 3 mil empregos. Então, é esse tipo de linguagem que traz alguma abertura com esse governo. Mas essas informações precisam chegar até o Marco Rubio e principalmente até o Donald Trump, que no final é quem decide. Eu tenho dois aspectos aí a abordar, Lorival. Um deles é essa reunião com a participação de um subsecretário de Comércio, um integrante da administração Trump, que o Daniel tem mais informações, eu vou deixar um pouquinho para depois. Eu quero voltar a esse ponto inicial, já abordado pelo Zé Pimenta, da obstrução dos canais. E você, hoje, na entrevista com o Haddad, Thaís, abordou esse ponto e ouviu dele a seguinte afirmação: o diálogo está sendo desobstruído. O que você entendeu disso? William, eu entendi que está mesmo, né? O Geraldo Alckmin tem conversado mais, tem tido conversas mais frequentes com o Howard Lutnick, que é o secretário de Comércio. Então, da semana passada, que ninguém atendia o telefone, para agora, de sábado para cá, de sábado retrasado, na verdade, para cá, que essas conversas passaram a ser mais frequentes, isso é realmente uma desobstrução de canal, né? E aqui o mérito é do vice-presidente Geraldo Alckmin. A tentativa
de fazer um contato do Palácio do Planalto com a Casa Branca ou do Itamaraty com o Marco Rubio, essa me parece que ainda tem muitos obstáculos, e o obstáculo maior tem que estar aí mesmo, porque o fundamento da decisão de Trump, como a gente vem repetindo aqui sempre, é político. Então eu percebo uma segurança, né? Ficou muito clara para mim a segurança do ministro Fernando Haddad em dizer isso com certa propriedade, né? E de contar e repetir dessas conversas que o Alckmin tem tido com o Lutnick. Mas o que vem depois da vírgula dessa afirmação é que, no final, o governo não se posiciona porque não sabe o que vai sair da cabeça de Donald Trump. Hoje mesmo o Haddad disse nessa mesma entrevista quantas vezes os secretários de Trump disseram uma coisa e ele fez outra. Agora, é importante ter este diálogo e ter esse canal desobstruído. Eu só não sei o quanto isso vai se transformar numa coisa efetiva. Ao mesmo tempo que ele fala isso, o ministro Mauro Vieira volta hoje para o Brasil sem nenhuma expectativa de encontrar com sua contraparte. Ao vivo, né? Porque essa é uma coisa importante, tá? Ao vivo em Washington, nos Estados Unidos, falando. Essa desobstrução importante ainda não aconteceu. Vamos pegar esse ponto que Lorival já havia mencionado, Pimenta introduzido e agora a Thaís citou. Algo de efetivo acontecendo, Daniel. Algo de efetivo a gente pode descrever um encontro com Big Techs do qual fez parte um integrante da administração Trump. Você acompanhou esse encontro e a descrição feita é a seguinte: as Big Techs falaram de segurança jurídica, leia-se STF, né? Regulação de redes. As Big Techs falaram em inovação tecnológica, leia-se PIX. As Big Techs falaram de regulação, leia-se imposto. O que saiu dessa reunião, Daniel? William, essa reunião foi hoje de manhã no Palácio do Planalto, na Vice-Presidência da República. Era uma reunião que já estava agendada previamente e partiu de Geraldo Alckmin a proposta, o convite para Howard Lutnick mandar um representante do governo americano. Não foi divulgado quem. Eu apurei aqui que o enviado do governo americano que participou por videoconferência foi William Kimmett. William Kimmett foi um nome, coincidentemente até aprovado, confirmado hoje pelo Senado americano. Vem trabalhando como um conselheiro sênior de Howard Lutnick, mas foi nomeado, será empossado nos próximos dias como novo subsecretário para Comércio Internacional. É uma figura de peso, um nome importante da administração Trump. E quem que estava nessa reunião? A Amazon, Meta, Google, Expedia, Apple, as Big Techs. É óbvio que tudo ali está muito permeado pela decisão, pelo julgamento do Supremo Tribunal Federal, mas um pouco aquela ideia, o Lorival falava no comentário anterior, que, não sei, de criar talvez um diálogo Brasil-Estados Unidos, uma comissão, um grupo de trabalho. Em vez de burocratizar isso, de formalizar demais, o que foi colocado ali foi, na prática, uma conversa muito franca. Pelas descrições que eu obtive, a postura de Geraldo Alckmin agradou muito as empresas de tecnologia e, por consequência, também aí calculo que deva ter agradado o Departamento de Comércio. Diz que ele pediu exemplos em todas as intervenções das Big Techs, ele pedia exemplos de como aquilo que elas estavam dizendo, pontos da regulação, atrapalhavam os negócios delas aqui no Brasil. E aí me disseram o seguinte, que a gente não deve medir a importância dessa reunião para desobstruir, quebrar o gelo, desobstruir os canais, não só pelo que foi dito, mas muito pelo que não foi dito. E a mensagem ali que permeou o espírito da reunião, com a presença de um funcionário americano por videoconferência, foi Geraldo Alckmin não dizendo, mas acenando o seguinte: olha, estou cuidando aqui dos interesses dos seus meninos. Algumas coisas eu vou poder atender, outras não, mas estou cuidando, estou zelando pelos seus interesses, estou cuidando disso. Então pode confiar em mim. Se isso vai dar bom ou não, ainda nós vamos ver, mas foi considerado um avanço, tímido, mas um avanço.
vai avançando por um campo, Zé Pimenta, fundamental em tudo isso. E fora a questão política, a demanda feita pelo Trump por escrito, que o julgamento do Bolsonaro não pode acontecer, de fato, o que está em jogo em relação às Big Techs é também a essência da questão política. Então, arriscou-se o Alckmin a dizer, eu posso, na expressão do Daniel, cuidar de vocês, meninos. Como é que ele vai reverter uma decisão do Supremo recente, legislando onde o parlamento não legislou e que atinge diretamente as Big Techs, como elas fizeram questão de ressaltar? Na questão do Pix, o presidente diz, o Pix é nosso, vocês inventem qualquer coisa, mas o Pix é nosso. E por último, o presidente da República diz, vou taxar sim as Big Techs. Em que medida esse contexto, Zé Pimenta, nas reuniões das quais você participou, estão sendo levadas por outras empresas americanas e de que maneira à mesa? William, acho que olhando para os acordos que foram fechados até aqui pelos Estados Unidos, e isso a gente pôde conversar não só com as empresas, mas com uma série de operadores aqui do comércio internacional, advogados, pessoas que estão ligadas, que já passaram pelo governo, foram muito ricas essas reuniões. O que acontece com esses acordos? Esses acordos que estão sendo fechados são acordos que prevêem, de alguma forma, uma cooperação de longo prazo. Eu estou usando essa afirmação aqui, essa expressão, para responder a tua pergunta. O que eu acho que tem que ser colocado em pauta agora, talvez seja menos questões específicas do que pode ou não ser mexido em pontos importantes, como você citou, né? Mas um aceno do Brasil naquilo que a gente quer ter com os Estados Unidos no longo prazo. Então, se a gente começar a apresentar, e aí sim, via governo federal, lógico, esses projetos grandes, esses planos de trabalho, grupos de trabalho, enfim, programas, chamar efetivamente para uma conversa, como foi feito hoje, né? Mas mostrar que isso é perene, é duradouro, né? E que há realmente a vontade do Brasil em cooperar em temas estratégicos com os Estados Unidos, né? Big Techs é um ponto, há outro tema que foi levantado recentemente, a questão dos minerais críticos, terras raras, né? Enfim, até mesmo no programa WW há um tempo atrás. Então, todas essas questões que estão à mesa já, que estão gravitando, e aí a importância desses sinais, o governo tem que se alimentar disso para tentar entender como que dá para incluir não só Estados Unidos, mas para deixar isso uma discussão democrática e aberta, no qual os Estados Unidos podem participar. Isso é muito valorizado aqui, isso foi falado aqui, né? Esse convite a estar conosco numa empreitada, porque hoje a própria ministra Tebet disse, né, nós não temos o capital específico para investir em tudo, nós não temos a possibilidade de investir em tudo, então o capital estrangeiro, investimento estrangeiro direto é muito bem-vindo sim. Como vai ser feito? É claro que você vai ter sempre a retórica política, isso está precificado, tá? Isso é importante dizer, né, para todo mundo, deixar claro que o setor privado americano e esses analistas, operadores do comércio internacional entendem isso, que não só no Brasil, mas esses diálogos que ocorrem bilateralmente têm um peso político muito forte. No caso do Brasil, são alguns pontos, mas ocorreu no caso do Canadá, ocorreu no caso do México, do Japão, da União Europeia, então nem se fala, né? Então, todas essas questões estão precificadas aqui. A questão é quanto de racionalidade tem que colocar em iniciativas de longo prazo. Isso tem que estar mais claro. Essa é uma afirmação, Zé Pimenta, quanto de racionalidade, a gente está em busca disso, quanto de racionalidade. Agora, Lorival, em várias das suas participações recentes aqui no WW, você insistiu nesse ponto. Digo, Bolsonaro, etanol, outras questões comerciais empalidecem perto do peso da questão envolvendo as Big Techs. Essa reunião hoje, você considera que é esse o caminho? Pois é um passo fundamental que o Brasil poderia ter dado e deu finalmente. Acho que ajuda, sim. Pela minha apuração aqui, toda essa indisposição do governo do presidente Trump em relação ao presidente
Lula, o governo brasileiro, é um conjunto de fatores, né? Tem as big techs, isso é central, sim, né? Por causa das receitas que elas representam para os Estados Unidos, por causa da parte ideológica do que ele entende como sendo liberdade de expressão. E isso é algo muito arraigado aqui nos Estados Unidos, né? Há uma visão bem diferente aqui do que seja liberdade de expressão da matriz europeia e da cultura brasileira, e eles não conseguem entender a visão brasileira dessa questão. E existe a questão política também, o apoio que essas redes sociais brindam ao presidente Trump, que ele próprio dono de uma rede social e associada à Rumble também, que é alvo aqui das ações aí do STF. Então, isso é, sim, importante. Mas existe esse conjunto de coisas, o BRICS, a China, a questão do dólar, né? Tudo isso soou muito mal para o presidente Trump, e agora o desafio é desfazer esse nó. Então, hoje estava conversando com uma pessoa que conhece muito bem o governo Trump, trabalhou para o governo Trump e tal, e falando assim, olha, o presidente Lula teria de ter à disposição de chegar e fazer um encontro na Casa Branca e estar sujeito a situações muito difíceis como aquelas enfrentadas pelo Zelensky da Ucrânia e Ramaphosa da África do Sul. Aí eu falei assim, olha, o ambiente no Brasil, ambiente político não é esse, né? Falei para ela, olha, você precisa ver os comentários nas redes sociais das minhas entradas, né, na CNN, que as pessoas não querem ouvir nenhum tipo de discussão sobre isso. Em geral, os ânimos estão muito exacerbados, os ânimos nacionalistas e tal. Aí ela fez assim, então vai ficar difícil, realmente, porque no fim das contas a decisão é do Trump. E uma outra fonte também estava me dizendo que, além daquele plano que eu já trouxe aqui, né, que vai de retirar os vistos para o entorno do presidente Lula, poupando Lula, primeira-dama e vice-presidente Alckmin, e também de usar a lei Magnitsky e fazer sanções financeiras, econômicas contra os ministros do STF que votaram pelo processo contra o Bolsonaro e contra as big techs também. Além disso, e depois com a reação brasileira da retirada das credenciais da embaixadora brasileira, de uma suspensão aí, e rebaixar mesmo o nível dos contatos para esse nível que os Estados Unidos já impuseram, que é de encarregado de negócios, ainda tem mais coisas no plano, como, por exemplo, dificultar, restringir ou até banir os vistos para brasileiros aqui nos Estados Unidos, lembrando que tem Copa do Mundo em meados do ano que vem. E eles já fizeram isso com os senadores. O visto foi um visto super restrito. Esses senadores que vieram aqui, brasileiros, tiveram um visto super restrito no tempo, assim, de número de dias. Não costumava ser assim. Então, eles já estão elevando, experimentando esse tipo de ação. Portanto, teria de haver aí uma possibilidade. O presidente Lula, e quanto mais eu converso com quem está mais próximo do Trump, mais eles enfatizam isso, que tem que ser uma coisa pessoal, presidencial realmente, que é isso que teria um efeito mais garantido. Você, Thaís, esteve hoje direto com o Fernando Haddad, que tem um contato direto com o Lula e conversa com ele sobre isso. Na entrevista, Thaís, você saiu com a impressão, porque a parte formal da entrevista, ele parece pouco preocupado com esse quadro que o Lorival acabou de descrever. Na verdade, ele transmite na entrevista, para quem assiste a entrevista, o seu trabalho como entrevistador e o resultado dele respondendo às suas questões, as do Yuri, da Débora e do Nakagawa, que estiveram juntos com você, com o Haddad, a gente sente um personagem político confortável nessa situação. À vontade, inclusive, porque lhe dá uma excelente oportunidade de exercitar um discurso político que a gente percebe que está virado para a eleição de 2026. Mas, além disso, você sentiu, em parte do governo brasileiro, via Haddad, uma preocupação com esse quadro, que é um quadro dantesco,
descrito pelo Lorival? Olha, William, a palavra-chave que descreveu para mim a atuação hoje do ministro Haddad aqui conosco é exatamente essa que você usou, conforto, né? O ministro está muito confortável nesse papel. Vamos lembrar que há poucos meses ele era o ministro que estava sendo colocado no canto no governo, né? Não era ouvido pelo presidente Lula, a gente tinha dúvidas de como estava a interlocução dele, apanhava de tudo quanto é lado, principalmente dentro do próprio PT, e aí vem primeiro a mudança política da campanha do nós contra eles, ricos contra pobres, e agora essa crise que cai no colo do governo Lula como uma oportunidade de ganho político. E quem está mais se aproveitando dessa oportunidade é exatamente Fernando Haddad. Isso para mim hoje ficou muito claro. Nós perguntamos a ele sobre o senso de urgência, onde estava o senso de urgência, que era uma cobrança que empresários e muita gente estava tendo do governo federal, de uma visão, de um aproveitamento muito mais político, de uma gestão muito mais política do que econômica ou técnica, enfim, de tudo isso que está acontecendo. Então, na minha visão, ele vai sair desse episódio fortalecido, ele já está fortalecido politicamente, ele assume, como já fez outras vezes, mas agora com ainda mais propriedade, ele assume o discurso político do governo Lula, embrulha toda a posição política e ideológica deles em cima disso, inclusive para se contrapor à oposição. Essa frase dele hoje, olha, não vai sair dizendo I love you e abanando o rabo, né? Uma frase muito forte do ministro da Fazenda, e se afasta do papel de ministro da Fazenda. Ele assume essa postura política e se afasta do papel de ministro da Fazenda. O que não dá para saber ainda é o quanto isso vai comprometer a credibilidade dele nessa posição ao longo dos próximos meses. Porque, assim, se o governo está confortável com a chegada do 1º de agosto, hoje ele disse, não vai acontecer uma tragédia no dia 1º de agosto, a gente tem um cardápio. Inclusive, a resposta do governo de ajuda às empresas é também um ganho político de dizer, olha, arrumaram a confusão e a gente tem aqui uma série de soluções para apresentar. Então, existe conforto, existe ganho político, mas eu colocaria isso tudo num ganho de curto prazo. O médio e longo prazo ainda tem muita coisa por vir que pode colocar isso à prova.